O que a gente viu na ONU foi o perigoso canto da sereia de Donald Trump, e o presidente Lula, com seu ego inflado, parece ter nadado direto para as pedras. O elogio repentino, a conversa de química, tudo isso, ao que tudo indica, não passa de uma armadilha para levar Lula a uma reunião onde ele será confrontado e, muito provavelmente, humilhado publicamente. A esquerda está comemorando a música sem perceber que ela pode levar ao naufrágio. Vamos direto ao que interessa, né? Porque o que aconteceu em Nova York foi um daqueles momentos que, à primeira vista, deixam a gente confuso, até um pouco desapontado. Mas quando a gente para, respira e analisa a jogada com a frieza de um enxadrista, a gente começa a enxergar a genialidade por trás do que parece ser um caos. Muitos de vocês devem ter visto o vídeo que circulou com a velocidade de um raio. O presidente americano, Donald Trump, falando sobre o seu encontro casual com o presidente Lula nos corredores da ONU. E as palavras dele foram, no mínimo, surpreendentes. Ele disse que abraçou o Lula, que achou ele um cara legal, que eles tiveram uma excelente química e que concordaram em se encontrar na próxima semana. Para quem acompanha a política e sabe da hostilidade entre os dois, a primeira reação é de choque. A esquerda e a grande mídia, claro, pularam de alegria. Para eles, era a prova da traição, o sinal de que Trump tinha abandonado o Bolsonaro e se rendido ao charme do Lula. Mas será que foi isso mesmo? Eu acredito que não. Eu acredito que o que a gente viu não foi uma rendição, mas sim uma armadilha montada com uma isca irresistível para um homem com o ego do tamanho do de Lula. E para entender essa armadilha, a gente precisa analisar o discurso do Trump como um todo, e não apenas o trecho que a mídia militante fez questão de recortar e espalhar. É o clássico morde e assopra. Antes de fazer o elogio pessoal, o assopra, o que o Trump fez? Ele mordeu, e mordeu com força. Ele detonou a situação do Brasil, falou das violações da liberdade de expressão, da censura, da repressão, da corrupção judicial. Ele deixou muito claro que a razão das sanções e das tarifas não era uma birra pessoal com o Bolsonaro, mas sim uma reação aos abusos que estão sendo cometidos aqui, abusos que afetam inclusive cidadãos e empresas americanas. Ele reafirmou com todas as letras a sua posição dura contra o sistema brasileiro. E só depois disso ele veio com o elogio pessoal com a conversa de química. O que ele fez de forma brilhante foi separar a pessoa do cargo. Ele separou o Lula, um cara legal, do Lula, presidente de um regime que está indo mal e que ataca a democracia. E por que ele fez isso? Para criar a armadilha perfeita. Ao elogiar o Lula pessoalmente, ele o desarma. Ele massageia o ego de um homem que tem uma necessidade desesperada de ser amado e reconhecido internacionalmente. E, ao mesmo tempo, ele o coloca em uma sinuca de bico. Pensem comigo, depois de ser elogiado publicamente pelo presidente dos Estados Unidos, depois de o próprio Trump dizer que eles concordaram em se encontrar na semana que vem, o que o Lula pode fazer? Ele não tem mais como fugir. Se ele se recusar a ir para a reunião, ele vai sair como fraco, como covarde. Vai parecer que ele tem medo do confronto, que a bravata dele só funciona de longe. A imprensa internacional inteira vai perguntar, mas por que ele não foi? O Trump não disse que gostou dele. Seria uma humilhação. Então, ele é obrigado a ir. Ele foi atraído pelo canto da sereia. Ele ouviu a música doce do elogio e agora está nadando, feliz da vida, em direção às pedras. E o que são as pedras? As pedras são a própria reunião. E o que vai acontecer nessa reunião? Se a gente olhar para o histórico do Trump, a gente pode ter uma boa ideia. A gente precisa lembrar como o Trump trata líderes de quem ele discorda quando está cara a cara com eles na frente das câmeras. A gente já viu ele fazer isso com o presidente da Ucrânia, o Zelensky. A gente já viu ele fazer isso com o presidente da África do Sul. Ele não tem o menor pudor de lavar a roupa suja em público. Ele usa essas reuniões não como um espaço de diplomacia, mas como um palco para expor, para enquadrar, para humilhar seus adversários diante do mundo inteiro. Imaginem a cena. O Lula chega para a reunião, sorridente, achando que vai ser um encontro de amigos. E o Trump, na frente de toda a imprensa mundial, começa a fazer as perguntas que ninguém da nossa mídia tem coragem de fazer. Presidente Lula, o senhor pode me explicar por que o seu Supremo Tribunal Federal está prendendo jornalistas e censurando redes sociais? Presidente Lula, o senhor pode me explicar por que o meu aliado,
O ex-presidente Bolsonaro foi condenado a 27 anos em um julgamento que até um dos seus próprios ministros disse que era nulo. Presidente Lula, o senhor pode me explicar por que o senhor se alinha com ditaduras como a de Cuba e da Venezuela? Seria uma humilhação de proporções épicas. E o Lula não teria para onde correr, ele estaria preso na armadilha. Aquele elogio inicial, aquela conversa de química, teria sido apenas o queijo para atrair o rato para a ratoeira. É por isso que eu digo que não houve traição nenhuma. A luta do Trump não é pessoal contra o Lula. A luta dele é contra o que o governo Lula e o STF representam. E ele, como um negociador mestre, está usando a melhor ferramenta que tem para vencer essa luta: a vaidade do seu oponente. Ele sabe que o Lula não resiste a um afago no ego, e ele usou isso para levá-lo exatamente para onde ele queria. O que a gente precisa fazer agora é ter a calma e a inteligência para não cair na narrativa da esquerda. Eles estão comemorando, estão dizendo que a direita está dividida, que o Bolsonaro foi abandonado. É exatamente isso que eles querem que a gente pense. Eles querem que a gente se desespere, que a gente comece a brigar entre nós. A gente não pode dar a eles esse prazer. A gente precisa entender que o que está em jogo é muito maior. As sanções contra os ministros do Supremo Tribunal Federal continuam. A pressão internacional continua. A crítica à falta de liberdade no Brasil continua. Nada disso mudou. O que mudou foi apenas a tática. Em vez do confronto direto, que permitia ao Lula posar de vítima, agora a gente tem a tática da asfixia pelo abraço. É uma jogada muito mais sofisticada e, na minha opinião, muito mais eficaz. O que fica de lição para nós é que a gente precisa parar de ter uma visão ingênua da política. A gente precisa aprender a ler nas entrelinhas, a entender as estratégias que estão por trás dos discursos. O elogio do Trump ao Lula não foi um ato de fraqueza, foi uma demonstração de poder. O poder de quem sabe que pode atrair o seu inimigo para o seu campo de batalha, na hora e no momento que ele escolher. A esquerda está comemorando a música, sem perceber que ela pode levar ao naufrágio. E o nosso papel é o de ficar calmos, observando e esperando o momento em que o navio deles vai finalmente bater nas pedras que o canto da sereia esconde. A armadilha está montada. Agora é só uma questão de tempo. Essa história toda é um verdadeiro jogo de xadrez e mostra que, na política, nem tudo é o que parece. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o elogio do Trump foi uma armadilha para atrair o Lula? O que você acredita que vai acontecer nessa reunião entre os dois? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre essa jogada de mestre. Se essa análise te ajudou a enxergar por trás da cortina de fumaça, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa entender a estratégia que está em jogo. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de decifrar os segredos de Brasília. Um grande abraço.